Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, e trago a você agora, neste momento, a continuidade do nosso capítulo 28 de O Livro dos Espíritos, coletânea de preces espíritas. No item número 4, preces por aqueles que não estão mais na Terra. Oremos então neste momento pelas preces por alguém que acaba de morrer e prece pelas pessoas a quem tivemos afeição, certo? Então vamos à nossa leitura e reflexão. 59. Prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm somente a finalidade de lhes dar um testemunho de simpatia, mas têm ainda por efeito ajudar o seu desligamento e, com isso, abreviar a perturbação que segue sempre a separação e tornar o despertar mais calmo. Mas aí ainda, como em outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento, e não na abundância das palavras ditas com mais ou menos pompa, e nas quais frequentemente o coração não toma parte. As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito cujas ideias são ainda confusas, como as vozes amigas que vêm nos tirar do sono. Capítulo 27, número 10. 60. Prece. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de, dizemos o nome, que vindes chamar para vós. Possam as provas que ele ou ela suportou na terra lhe serem contadas, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que pode ainda experimentar como espírito. Bons espíritos que viestes recebê-lo, e vós, sobretudo, seu anjo guardião, assistiu para ajudá-lo a se despojar da matéria. Dai-lhe também a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que pode cometer e o desejo que lhe seja permitido repará-las, para apressar o seu adiantamento para a vida eterna feliz. Daí dizemos o nome. Vindes de reentrar no mundo dos espíritos, e, entretanto, estais aqui presente entre nós. Vende-nos e nos ouvis, porque não há de menos entre nós e vós, senão o corpo perecível, que vindes de deixar e que logo será reduzido a pó. Deixastes o grosseiro envoltório sujeito às vicissitudes e à morte, que não conservaste senão o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Se não viveis mais pelo corpo, viveis da vida dos espíritos. E essa vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tendes mais o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Podeis de hoje em diante contemplar novas maravilhas, ao passo que nós estamos ainda mergulhados nas trevas. Ides percorrer o espaço e visitar os mundos em inteira liberdade, ao passo que nós rastejamos penosamente sobre a terra, onde nos retém nosso corpo material, semelhante para nós a um pesado fardo. O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de vós, e, em presença de tanta grandeza, compreendeis a vaidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e das alegrias fúteis das quais os homens fazem as suas delícias. A morte não é, entre os homens, senão uma separação material de alguns instantes, do lugar do exílio, onde nos retém ainda a vontade, de Deus, assim como os devedores que temos a cumprir neste mundo. Nós vos seguiremos pelo pensamento até o momento em que nos será permitido nos reunirmos a vós, como estáis reunido com aqueles que vos precederam. Se não podemos ir perto de vós, podeis vir perto de nós,
Vinde, pois, entre aqueles que vos amam e que amastes, sustentai-os nas provas da vida. Velai sobre aqueles que vos são caros, protegei-os segundo o vosso poder e abrandai seus pesares, pelo pensamento de que estais mais felizes agora, e a consoladora certeza de estarem um dia reunidos a vós num mundo melhor. No mundo em que estais, todos os ressentimentos terrestres devem se extinguir para a vossa felicidade futura, de hoje em diante, que possais a eles ser inacessível. Perdoai, pois, aqueles que procederam mal para convosco, como vos perdoou os que podeis ter procedido mal para com eles. Nota: podem se juntar a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, segundo as circunstâncias particulares de família ou de relações e a posição do falecido. Se trata de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não é um espírito de criação recente, mas que já viveu e pode estar muito avançado. Se a sua última existência foi curta, é que ela não era senão um complemento de prova, ou devia ser uma prova para os pais. Capítulo 5, número 21. 61. Outra. Senhor Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a vossa luz brilhe aos seus olhos. Afastai-os das trevas, abri seus olhos e seus ouvidos. Que os vossos bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, por indignos que sejamos, ousamos implorar a vossa misericórdia, misericordiosa indulgência em favor daquele dos nossos irmãos que vem de ser chamado do exílio. Fazei com que seu retorno seja o do filho pródigo. Ouvidai, meu Deus, as faltas que ele pôde cometer, para vos lembrar do bem que pôde fazer. A vossa justiça é imutável, nós o sabemos, mas o vosso amor é imenso. Nós vos suplicamos abrandar a vossa justiça por essa fonte de bondade que provém de vós. Que a luz se faça para vós, meu irmão, que vindes de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor desçam até vós, envolvam-nos e vos ajudem a sacudir as vossas cadeias terrestres. Compreendei e vede a grandeza de nosso Senhor. Submetei-vos sem murmurar à sua justiça, mas não desespereis jamais da sua misericórdia. Irmão, que um sério retorno no vosso passado vos abra as portas do futuro, em vos fazendo compreender as faltas que deixastes atrás de vós, e o trabalho que vos resta fazer para repará-las. Que Deus vos perdoe e que os bons espíritos vos sustentem e vos encorajem. Vossos irmãos na terra orarão por vós e vos pedem orar por eles. Agora, as preces pelas pessoas a quem tivemos afeição. 62. Prefácio. Como é horrível a ideia do nada! Quanto se deve lamentar aqueles que creem que a voz do amigo que chora seu amigo se perde no vazio e não encontra nenhum eco para lhe responder. Jamais conheceram as puras e santas afeições. Aqueles que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que iluminou o mundo, com a sua vasta inteligência, é um jogo da matéria que se extingue para sempre, como um sopro que do ser mais querido, de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não resta senão um pouco de pó, que o tempo dissipa para sempre. Como um homem de coração pode permanecer frio a esse pensamento? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não lhe gela de pavor e não lhe faz
ao menos desejar que não seja assim? Se até esse dia sua razão não bastou para tirar as suas dúvidas, eis que o Espiritismo vem dissipar toda a incerteza sobre o futuro, pelas provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Por isso, por toda parte, essas provas são acolhidas com alegria, a confiança renasce, porque o homem sabe, de hoje em diante, que a vida terrestre não é senão uma curta passagem que conduz a uma vida melhor. Que seus trabalhos deste mundo não estão perdidos para ele e que as suas mais santas afeições não estão esfaceladas sem esperança. Capítulo 4, número 18, versículo 5, número 21. 63. Prece. Dignai-vos, meu Deus, acolher favoravelmente a prece que dirigi pelo Espírito de, aí dizemos o nome. Fazei-lhe entrever as vossas divinas claridades e tornai fácil o caminho da felicidade eterna. Permiti que os bons espíritos levem a ele as minhas palavras de meu pensamento. Tu, que me eras caro neste mundo, ouve minha voz que te chama para dar um testemunho da minha afeição. Deus permitiu que fostes libertado primeiro. Eu não poderia me lamentar com isso, sem egoísmo, porque seria estar aflito por não ter mais para ti as penas e os sofrimentos da vida. Espero, pois, com resignação o momento da nossa união, no mundo mais feliz no qual me precedeste. Eu sei que a nossa separação não é senão momentânea, e que, tão longa que me possa parecer, a sua duração se apaga diante da eternidade, da felicidade que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade me preserve de nada fazer que possa retardar esse instante desejado, e que me poupe assim a dor de não te reencontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós senão um véu material que te oculta a minha visão, que tu possas estar aqui, ao meu lado, ver-me e ouvir-me como antigamente, e melhor ainda do que antigamente, que não me ouvideis mais e que eu mesmo não te ouvide. Que os nossos pensamentos não cessem de se confundir e que o teu me siga e me sustente sempre. Que a paz do Senhor seja contigo. Então aqui nós temos nas preces por alguém que acaba de morrer e nas preces pelas pessoas a quem tivemos afeição, a forma como a espiritualidade nos conduz para que tenhamos palavras consoladoras àqueles que deixam este mundo terreno e adentram novamente na vida espiritual, que possa, cada um deles, que possam buscar e encontrar a força necessária para vencerem esta transição, que é mais simples partir do que vir para cá, mas somente ao passar, somente ao deixar aqui, deixamos também aqueles que amamos, e por isso esta questão que sempre nos deixa estas aflições, sempre nos deixa essa inquietação. Mas confiemos na espiritualidade, confiemos do que aquilo que nós fizemos aqui vai nos conduzir aos locais aonde nos afinizamos, aonde os nossos pensamentos se encontram, aonde vibra o nosso espírito. Prestemos bem atenção nos pensamentos que cultivamos, de amor, de luz, de alegria ou tristeza, certo? E que possamos assim orar sempre uns pelos outros. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.